A protagonista especial, direto do GAF, trazendo as histórias de mulheres que impulsionam o nosso agronegócio, que são inspiração para muitas que estão aí do outro lado da telinha. E é um prazer para mim receber hoje a Silmara Ferrarese, diretora de Relações Institucionais da Abrapa. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Jaque. Conhecer um pouquinho mais sobre você, né, Silmara? Como você veio parar no agronegócio? A sua família é do agro? Olha, a minha família é do agro. Eu nasci numa família que vem da tradição do cultivo de café no interior de São Paulo e da criação de gado leiteiro. Mas eu fiz letras, né? Então a minha formação ela está ligada à comunicação e eu comecei a minha trajetória profissional como professora. Então eu comecei dando aulas de língua portuguesa, redação e literatura. Acabei trabalhando na faculdade, né, lecionando para uma série de cursos, fisioterapia, medicina, jornalismo, comunicação. Mas depois de alguns anos de vida acadêmica, eu fui convidada para trabalhar na Abrapa e foi a partir daí, então, que eu entrei de verdade para esse mundo do agro e para esse agro que é um agro mais profissionalizado, para compreender um pouco melhor e contribuir da maneira como eu posso e com essa trajetória que já são 19 anos já de casa trabalhando com algodão. Que legal, né? E você também é responsável pelo Eu Sou de Algodão, né? Esse projeto incrível que conecta tanto o campo com a cidade, né? Que faz com que as pessoas parem para pensar que a roupa que eu estou vestindo veio do campo. Fala um pouquinho para a gente como é que foi receber esse desafio e como é que você vê essa conexão hoje do campo com a cidade. Já que é um desafio muito grande, Sou de Algodão nasceu justamente da percepção dos produtores de que nós estávamos perdendo share no mercado. Os últimos 40 anos a gente perdeu quase 40 pontos percentuais de participação. E aí eu estou falando de mercado brasileiro. Então, nossa participação era de 83%, a gente chegou a 49%, 50% nas últimas temporadas. E aí a preocupação vem. Qual é o posicionamento desse novo consumidor? Para quem nós perdemos espaço? Nós não perdemos espaço porque nós perdemos qualidade. A gente perde espaço pela concorrência com as fibras sintéticas. O sintético custa praticamente metade do que o algodão custa no mercado. E a gente sabe que preço ainda é algo que influencia muito a decisão de compra do consumidor final. É a partir daí que a Abrapa resolve estruturar, trabalhar num planejamento estratégico, montar o que a gente chama de movimento. A gente não considera Sou de Algodão um projeto ou uma simples iniciativa, porque a gente sabe que é uma ação de continuidade. E foi a partir daí que a gente começa a falar com marcas do mercado, desde fiações até o varejo, com a cadeia têxtil brasileira como um todo, se relacionar com estilistas, se relacionar com instituições de ensino, de moda, porque o objetivo sempre foi esse, falar com o consumidor final. Como é que a gente se aproxima do consumidor final? Como é que a gente entende melhor a cadeia têxtil? E como é que a gente aproxima a cidade do campo para que esse consumidor final ele perceba o valor agregado que existe nessa matéria-prima que a gente produz. A gente chegou a fazer pesquisas quanti e qualitativas antes do lançamento de Sou de Algodão e a descoberta ela chamou muita atenção e nos deixou muito preocupados porque a gente percebia que o consumidor conhecia muito pouco do que a gente fazia. Que algodão no Brasil tem certificação socioambiental, mais de 80% das fazendas que produzem algodão no Brasil têm certificação ABR, licenciamento por parte da Better Cotton em função do benchmarking. As pessoas não sabiam sobre a rastreabilidade do algodão brasileiro. A Abrapa tem um projeto dedicado ao setor de rastreabilidade desde 2004. Então a gente está falando aí de mais de 20 safras já trabalhando no aprimoramento de dados e na transparência, seja para o B2B, ali para a fiação que compra o fardo, ou para esse consumidor final. Então, Sou de Algodão nasce com esse propósito. Como é que a gente comunica melhor? Como é que a gente se posiciona melhor? Como é que a gente entende os anseios desse consumidor? Entende o que faz diferença para esse consumidor? E como é que a gente comunica o nosso propósito?
o propósito do setor, o propósito de cuidar para as próximas gerações, o propósito de ter transparência, o propósito de trazer credibilidade para o mercado. Muito interessante. E quando você traz esses números, né, alarmantes até para um mercado que a gente tem aí do algodão, depois do Eu Sou de Algodão, esses números mudaram? Mexeu o ponteiro? Porque você disse que vocês perderam, né, um pouco desse mercado. Isso. Esse mercado voltou, ou seja, quando o público final conhece esse produto, né, ele reconhece valor agregado e ele volta? Olha, Sou de Algodão tem 9 anos de trabalho, a gente completa a primeira década no ano que vem. A inspiração para Sou de Algodão veio do trabalho que a Cotton Inc. já desenvolvia nos Estados Unidos há 40 anos. Quando eles começaram na década de 70, eles tinham em torno de 35% de preferência do consumidor americano no mercado americano, e os números estimados mais recentes é de 70%. Quando a gente começou no Brasil, em 2016, a nossa participação estava em torno de 49% no mercado e nós não tínhamos referência nenhuma sobre a preferência do consumidor brasileiro em relação ao uso do algodão. Então, na verdade, a gente começa com um trabalho de base, vamos completar a primeira década de trabalho, mas o que a gente consegue já perceber, esse é um ponto que, como time, no trabalho que a gente desenvolve na Abrapa, é a questão, o que é mais valioso é a questão da mudança de percepção. Né? Mais do que falar se estamos consumindo mais ou menos algodão, há temporadas em que o consumo é maior, principalmente quando a gente está falando de estações como o verão, o que é natural, mas eu acho que mais do que isso, o relacionamento que a gente consegue manter com a cadeia têxtil e a compreensão que o varejo tem hoje da matéria-prima produzida no Brasil é completamente diferente em função da atuação do movimento. Eu vou dar como exemplo o programa Sou a BR. Nós lançamos a primeira coleção rastreada com a reserva em 2021, um trabalho que começou a ser desenvolvido em 2019. Nós somos o primeiro programa de rastreabilidade em larga escala que se tem notícias. A gente tem rastreabilidade em fibras, mas em escala Sou a BR é o primeiro. E a gente começa com a reserva, com a primeira coleção. Depois vem a primeira coleção de teste da Renner, que é a maior varejista brasileira. Em seguida vem a C&A, agora a gente está trabalhando com a Calvin Klein, a Veste com a Dudalina, para camisas femininas, com a Individual para camisas masculinas, e a Dahler lançando o ano passado a primeira coleção de toalhas de banho rastreáveis. Isso só foi possível em função desse trabalho coletivo, porque quando a gente fala de cadeia de custódia, é um trabalho que é feito a muitas mãos e que seria inimaginável a gente conseguir fazer isso como setor se a gente ficasse dentro da porteira. E se a nossa única visão fosse achar que promoção, falar do seu produto, falar dos atributos que ele tem, está única e especificamente ligado a um maior consumo, maior quantidade. Se eu vendo mais é porque realmente eu tive performance ou eu alcancei o meu objetivo. Não necessariamente. Porque a gente tem reputação que permeia, a gente tem aceitação, a gente tem a comunicação, o quanto o público conhece do que eu faço e conhece da maneira adequada. Né? Tem a informação que realmente é informação adequada. E aí, muito do nosso objetivo está relacionado a isso. Como a gente faz essa comunicação, como a gente fala com esses estudantes de moda, que vão ser os estilistas de amanhã, que vão ditar tendência. Como é que a gente se insere nesse mundo novo digital? Então, é um aprendizado muito grande para a gente. Quando a gente fala em uma década, eu costumo dizer que a gente está só começando, que a gente ainda está engatinhando. E é muito interessante, né, Silmara, você trazer que o algodão, que é agro, né, mas que as pessoas não identificam como agro tão fortemente no primeiro momento quanto quando a gente fala de uma laranja, ou uma banana, ou um tomate. E ele consegue fazer essa conexão. Hoje você identifica que, ou pelo menos você tem esse retorno, né, dos designers, dos estilistas, que ficou depois desse projeto mais forte essa sensação de que, nossa, eu estou vestindo um produto agro? A sensação é completamente diferente e a gente também desenvolveu ações para que a gente pudesse tornar essa sensação mais tangível.
Então, uma das atividades que a gente desenvolve, a gente chama de Cotton Trips. Nós começamos em 2018, convidando formadores de opinião todos os anos, no período de colheita, para conhecer uma fazenda com certificação socioambiental. Então, esses formadores de opinião vêm, conhecem o manejo, conhecem a lavoura, conversam com os técnicos, conhecem a colheita, o beneficiamento, conhecem um laboratório de análise de qualidade, para ter essa noção da jornada completa. E não só isso, quando você se aproxima de quem está na cidade, do consumidor final, ou de formadores de opinião, ou de quem está ao longo da cadeia, a gente populariza, a gente troca conhecimento. Porque não é só a gente levando conhecimento, a gente também aprende muito. Né? Quando você escuta o outro que está na cadeia, quando você entende a necessidade dele, e quando ele entende também a maneira como você trabalha, a verdade com que você trabalha, a maneira como você faz, isso muda muita coisa. É o que eu comentei sobre a mudança de percepção. É um novo olhar, é uma nova maneira de ver e, inclusive, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que a nossa entrada, por exemplo, na São Paulo Fashion Week, a gente lançou Sou de Algodão em 2016 na São Paulo Fashion Week, mas o primeiro desfile coletivo como marca, sendo reconhecido como uma marca que podia estar no line-up numa semana de moda, isso só acontece em 2022. Então, é uma conquista, é realmente uma construção de marca e uma construção de reputação mesmo, para se estabelecer, para conversar e para ter propriedade. Acho que isso é que é muito importante para o agro, isso é muito importante para os setores. Né? Se vê, nós somos matéria-prima, somos commodity, estamos na base da cadeia têxtil no Brasil, mas a gente precisa falar com o consumidor final, a gente precisa chegar até essas pessoas e falar sobre os nossos atributos. Exatamente, Silmara, a gente fala muito, né? O agro ainda tem um certo receio de se posicionar, né? A gente identifica em alguns setores, mas não se posicionar já é se posicionar, né? Ou seja, se você não fala de você, vão falar de você. E eu trago muito que tem muita gente que sabe muito falando pouco nas nossas redes sociais e muita gente que sabe pouco falando muito. Então, acabam falando pelo nosso setor e pelo agronegócio pessoas que não necessariamente estão dentro dele, né? E eu acho que o Eu Sou de Algodão, ele traz exatamente o oposto. Vocês começam a se posicionar, a mostrar e a melhorar e até ter esse feedback também, né? Do próprio público, porque desmistificar algumas coisas que existem, mas que vocês nem poderiam saber. E só com o início desse projeto, com a conexão com a cidade, é que vocês conseguem identificar, né? E acho que essa, como você usou a palavra certa, conexão e o trabalho que é coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Em rastreabilidade, em cadeia de custódia, é cumulativo, é coletivo. A gente precisa dos dados da fazenda, dos dados do produtor, dos dados de certificação. A fiação vem e compartilha seus dados para a gente levar essa transparência total ao consumidor final. Eu acredito muito nisso e a Abrapa tem isso muito forte. A Raiz, nós somos uma associação de produtores. É um trabalho que é coletivo. E Sou de Algodão, ele nasce com esse propósito. Não é uma iniciativa da Abrapa, mas é uma iniciativa do setor, da cadeia têxtil, que une a cadeia têxtil. Nós somos a matéria-prima mais usada pela cadeia têxtil brasileira e às vezes a gente fala muito pouco sobre isso, as pessoas sabem muito pouco, mas a gente está falando da cadeia de transformação, a segunda que mais emprega no Brasil. Estamos falando nós estamos entre as 7 maiores cadeias têxteis do mundo. Somos a cadeia têxtil a maior cadeia têxtil verticalizada do Ocidente. E, além disso, mais de 60% da mão de obra que é empregada na cadeia têxtil brasileira é feminina. Então, assim, um setor de uma relevância enorme para o país. E a gente tem muito orgulho de saber que a gente está na base desse setor e a gente contribui para isso. E a gente vem com esse propósito que a gente quer colaborar para um setor e para uma moda mais responsável. Uma moda brasileira que tem tanta identidade, tantos estilistas com personalidade, com criatividade e que precisam ser valorizados, assim como a nossa matéria-prima. E a gente se propõe a isso, a trabalhar junto, a colaborar. Muito legal. E quando a gente fala, né, desse setor do algodão, como é a presença da mulher nele? Olha, no levantamento do ano passado, no relatório das
fazendas certificadas ABR, o nosso percentual foi de 11% de mulheres trabalhando efetivamente em fazendas certificadas ABR. E, obviamente, é um percentual que a gente espera que cresça nos próximos anos e existe uma preocupação, o engajamento do agro e da cadeia do algodão com iniciativas, inclusive, não só para que a gente tenha mais mulheres, mas para que a gente também tenha mulheres em cargos de liderança. Eu vou citar o exemplo da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Eles têm um centro de treinamento e promovem treinamentos dos mais variados, inclusive, às vezes, com turmas dedicadas a mulheres e treinamentos que estão ligados, por exemplo, a pilotar empilhadeira, aeronaves rurais, às vezes áreas que eram basicamente ocupadas por homens, né? Pelo público masculino. Então, hoje a gente já vê que há uma abertura muito maior e o que a gente mais espera, e em uma das bandeiras, inclusive, do movimento Sou de Algodão, é essa diversidade, essa equidade, e o setor tem preocupação e tem investido nisso nos últimos anos. Que legal, Silmara. Muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Foi um prazer, Jaque. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e a protagonista continua aqui no GAF, entrevistando essas mulheres que fazem o agronegócio acontecer e que são inspirações para outras. Agora, se você ainda não segue a gente, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e seguir. Segue nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no nosso site e fique por dentro de tudo que acontece no universo da mulher do agronegócio, combinado? A gente se vê, até a próxima.